Sejam bem-vindos a essa aula, que nós faremos a previsão dos pontos corporais na imagem que nós carregamos anteriormente. Primeiro passo, nós precisamos associar a imagem com a nossa rede neural que nós carregamos anteriormente. Network set input e enviamos a imagem no formato blob. Logo na sequência, nós podemos gerar a saída ou o resultado da rede neural, chamando a função forward. Essa função vai pegar essa imagem e enviar para a primeira camada convolucional da rede neural. A imagem é repassada para todas as camadas, todas as operações matemáticas são realizadas, até chegar nessa última camada, que é a camada de saída. Perceba que, inclusive, é uma camada que concatena alguns valores. Vamos executar esse código. Pode levar alguns segundos para finalizar a execução, pois nós temos um total de 127 camadas e a imagem é repassada para cada uma delas. Podemos agora observar o output.shape. Nós temos no final essa concatenação e aqui veja que temos vários valores. O primeiro valor indica que temos somente uma imagem. O segundo valor é relacionado aos pontos que foram detectados. Inclusive, na sequência, nós vamos percorrer cada um desses pontos para nós extrairmos os pontos relacionados à cabeça, ombro esquerdo, ombro direito e assim por diante. Com relação a essas duas dimensões, nós temos informações sobre a localização dos pontos na imagem, que indicam as posições x e y, onde o ponto foi localizado. Vamos criar mais duas variáveis. A primeira será posição largura, que vai receber o output.shape na posição 3. Temos a posição 0, 1, 2 e 3. Estamos armazenando esse valor 75. Também vamos criar a posição altura, que vai receber o output.shape na posição 2, que é esse número 43. Executamos essa célula. Vamos só visualizar esses valores. Posição largura e posição altura. Temos os respectivos valores, 75 e 43. Logo na sequência, nós vamos utilizar essas variáveis para desenhar os pontos na imagem. Agora, nós vamos criar uma estrutura de repetição para nós percorrermos os resultados. Vamos criar uma variável chamada número de pontos. Como nós já sabemos, o modelo MPII retorna 15 pontos. Vamos criar uma nova variável pontos, uma lista vazia no início, que nós vamos armazenar dentro dessa lista os pontos detectados. Por fim, vamos criar uma variável chamada threshold igual a 0.1. Essa variável será utilizada logo na sequência para nós verificarmos a confiança das detecções. Vamos fazer um for. For i em range, número de pontos. Podemos fazer um print nessa variável i. Como os índices no Python começam em 0, como nós temos 15 pontos, os valores começam em 0 e vão até 14, sem considerar o fundo da imagem. Caso contrário, esse for iria até o número 15. Agora, o que nós vamos precisar fazer é gerar o que nós chamamos do mapa de confiança, que vai receber output. Note que nós temos essas dimensões. Como existe somente uma imagem, nós vamos colocar 0 para nós buscarmos somente essa imagem. Colocamos o i. A cada vez que nós passarmos por esse for, nós vamos buscar um valor que está dentro dessa outra dimensão
e vamos buscar todo o restante dessa informação. Para isso, podemos colocar 2 pontos e 2 pontos. Vamos fazer um print nessa variável mapa de confiança, vai ficar mais fácil para você entender do que exatamente se trata. Como você já sabe, o ponto número 0 equivale à cabeça da pessoa. E perceba que são retornados vários valores. Vamos fazer mais um print. Len mapa de confiança para nós contarmos quantos valores são retornados por detecção. Perceba que temos o valor igual a 43, que equivale a essa dimensão, ou seja, de 0 até 43. Temos o 44 pelo fato de que no Python os índices começam com 0. A quantidade é 44, porém a contagem vai do 0 até o 43. Isso indica que, para o primeiro ponto, que é o ponto da cabeça, existem 43 pontos candidatos, que possuem alguma probabilidade de serem os pontos da cabeça. Quando a rede neural retorna os resultados, ela não vai retornar um único ponto para representar a cabeça. São retornados 43 pontos candidatos e cada um desses pontos possui como se fosse uma probabilidade de realmente ser o ponto relacionado à cabeça. Com relação a essa outra parte, nós temos a detecção do ponto relacionado ao pescoço. Dessa forma, nós temos 43 pontos candidatos que podem ser o ponto do pescoço. Com relação a essa próxima parte, estamos trabalhando com o ponto relacionado ao ombro direito. E, novamente, existem 43 pontos candidatos que podem ser o ombro direito. Por isso que nós chamamos essa variável de mapa de confiança, pois é gerada uma confiança para cada um dos pontos candidatos. E o que nós precisamos fazer agora é acessar cada um desses vetores e buscar o ponto que possua o maior valor, pois o maior valor indica uma maior confiança. Nós poderíamos implementar um código manual para percorrer todos esses pontos e buscar o maior valor, porém daria bastante código para implementarmos. E o OpenCV possui essa função chamada min-max-loc, que é específica para nós retornarmos o maior e também o menor ponto. Você pode acessar esse link para visualizar mais detalhes. E é importante observar que essa função vai retornar o valor mínimo, o valor máximo e também a localização. Vamos fazer a implementação dessa função que ficará mais fácil para entender o resultado. O primeiro parâmetro retornado pela função é relacionado ao valor mínimo, portanto, não nos interessa. O segundo parâmetro é relacionado à confiança do valor máximo. O terceiro parâmetro é relacionado também ao valor mínimo, não nos interessa. E o quarto parâmetro retorna o ponto ou a localização. Agora, nós podemos chamar essa função o min-max-loc e vamos passar o mapa de confiança. Podemos colocar esses 2 prints em comentário. Dessa forma, nós vamos acessar cada uma dessas matrizes e vamos buscar o maior valor de confiança. Vamos fazer um print na variável confiança e também vamos fazer um print na variável ponto. Executamos o código. Note que agora nós temos o maior valor de detecção para o ponto da cabeça com uma confiança de 0,75. E aqui temos a localização, 28,3. E essa localização vem dessas 2 outras dimensões que estão dentro desse mapa de confiança.
Depois nós temos o ponto do pescoço com uma confiança de 0,91 e a respectiva localização. Temos depois o ombro direito, cotovelo direito, pulso direito e assim por diante. É importante salientar que esses são os maiores valores ou as maiores confianças. Podemos observar que temos esse ponto com uma confiança de somente 0,50. É a menor confiança dentre todos esses outros pontos. E esses valores, eles são os valores x e y de onde exatamente o ponto foi localizado na imagem. Porém, todos esses valores são pequenos. E se nós observarmos a nossa imagem original, nós temos essas dimensões, 337 por 600. É como se esses retornos x e y pegassem somente essa pequena fatia da imagem. E isso acontece pelo fato de que a rede neural ela é treinada com uma imagem menor. Internamente, essa imagem é redimensionada. Portanto, nós temos as respostas x e y de acordo com a imagem redimensionada que foi enviada para a rede neural. E agora o que nós precisamos fazer é um código inverso, de certa forma, que vai pegar aqueles valores x e y e vai utilizar duas variáveis que nós definimos anteriormente, que é a posição largura e posição altura, para que nós consigamos gerar os valores x e y no tamanho original da imagem. Vamos criar a variável x, vamos converter para inteiro, imagem.shape. Na posição 1, é a dimensão de 600, vamos multiplicar pelo ponto na posição 0, 600 vezes 28. E vamos fazer a divisão pela variável posição largura, que possui esse valor de 75. Vamos fazer o mesmo para o ponto x, convertemos para inteiro, imagem shape na posição 0, que equivale ao 337 da imagem original. Vamos multiplicar pelo ponto na posição 1, por essa posição que é retornada, e no final vamos fazer a divisão pela posição altura. Dessa forma, nós teremos os pontos para nós imprimirmos na imagem. Podemos fazer um print na variável x e na variável y, e vamos deixar esses dois prints também. Perceba que a confiança é 0,75 para o ponto da cabeça, e temos os valores 28 e 3 que foram convertidos para 224 e 23. Esses são os valores onde, de fato, o ponto está localizado na imagem. O ponto do pescoço, confiança de 91, temos os valores 31 e 8, que foram convertidos para 248 e 62. Agora vamos adicionar esses pontos nessa variável pontos e, na sequência, vamos imprimir o resultado na imagem. Podemos fazer a verificação. Se o valor da confiança for maior do que o threshold, se essa condição for verdadeira, nós vamos colocar o ponto na imagem. É uma verificação de segurança somente para nós não retornarmos pontos inválidos. Como nós vimos anteriormente, a confiança mínima é de 0,50, ou seja, muito maior do que esse nosso threshold de 0,1. Vamos desenhar um círculo na imagem, CV2, Circle, passamos a imagem, definimos os pontos, x, y, o tamanho do ponto, a cor 0,255 e 0, e vamos colocar um parâmetro adicional, que é o thickness, igual a -1. Dessa forma, o círculo vai ficar com o preenchimento. Vamos adicionar um texto também, CV2 put text, na imagem. Vamos passar um abre e fecha chaves,
colocamos um format e que equivale ao número do ponto. Na sequência, somente colocamos as posições, a fonte, font, Hershey, simplex, tamanho da fonte e, por fim, a cor, 0, 0 e 255. E vamos adicionar os pontos na nossa variável ou na lista. Pontos, ponto append, colocamos o x e o y. Caso contrário, se a confiança não for maior do que o threshold, adicionamos nessa lista a informação none. Vamos agora executar esse código. Foi gerado um erro no thickness. Apagamos esse e, rodamos novamente. Agora podemos observar a variável pontos, que possui todos os pontos que foram detectados. Agora podemos simplesmente mostrar o resultado na imagem. Vamos definir o tamanho da imagem. Fig size 14 por 10, PLT, IMShow, CV2, CVT Color, para nós convertermos as cores, pois relembrando que quando nós carregamos uma imagem no OpenCV, ela está no formato BGR e para visualização vamos converter a imagem para RGB. Executamos e note que nós conseguimos identificar perfeitamente todos os pontos da imagem. O 0, ponto da cabeça, 1, o ponto do pescoço, temos o ombro direito, o ombro esquerdo, o peito, quadril. É interessante que ele consegue fazer a identificação desses pontos da perna, mesmo a perna estando cruzada nessa imagem. Na próxima aula, vamos dar continuidade e vamos melhorar essa visualização. Obrigado e até lá!